Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Estamos aqui no terceiro episódio do programa Verde que Combina com a gente, na temporada Rios de Curitiba, para encerrar esse debate sobre as águas aqui que circulam na nossa capital. Estamos aqui com os vereadores Marcos Vieira, Sidney Tualdo e Bruno Pessutti, para fechar com chave de ouro esse papo que a gente já teve aqui em outros dois programas, com a Michelle apresentando, ela que infelizmente pegou Covid, estou aqui substituindo ela, nesse programa mais importante aqui desse programa. Então, chamar a vinheta para a gente começar o bate-papo de uma vez sobre esse assunto tão importante para a cidade. Bom, estamos aqui em mais um programa do CMC Podcasts, né, trazendo assuntos importantes para Curitiba, fazendo agora esse bate-papo com vereadores para ver o que a Casa Legislativa da cidade tem a dizer sobre Rios de Curitiba. Sempre lembrando para você seguir a gente no YouTube, né, favoritar, apertar lá no sininho para não perder esse bate-papo importante sobre os rios de Curitiba, também outros programas temáticos que fizemos, entrevistas com vereadores, pautas importantes para Curitiba. Por isso, favorita a gente aí. E agora quero então, enfim, dar as boas-vindas a quem está aqui na mesa, né? Começar pela minha direita aqui. Obrigado, Bruno Pessutti, pela sua participação aqui. Obrigado, Gruba. Obrigado aos vereadores Marcos Vieira, Sidney Tualdo pela presença. Muito importante a gente falar sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente na cidade de Curitiba, principalmente aquilo que conduz toda essa sustentabilidade, que são os rios. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, vereador. Apresentar também, dar as boas-vindas ao vereador Sidney Tualdo. Obrigado, vereador, pela sua participação aqui. Prazer nosso novamente, né? E saudar aqui os vereadores Marcos Vieira, o Bruno, o vereador Bruno Pessutti, com certeza o verde que combina com a gente, né? O verde para a preservação dos rios, daquilo que vai nos direcionar para a nossa vida toda, né? Então, com certeza, uma pauta importantíssima e nós, enquanto Comissão do Meio Ambiente, temos essa preocupação importante, essa fala hoje, para tentarmos aí, acharmos alguns caminhos aí para nós termos água para o restante das nossas vidas. Sim, obrigado, vereador, e também dar as boas-vindas ao vereador Marcos Vieira. Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, vereador. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui participando, né, tendo essa oportunidade de mais uma vez junto com vocês. Cumprimento os meus colegas aqui, o Bruno e o Sidney, e falar do Rio é falar de vida. Então acho que é muito importante que toda a população tenha consciência e fala desse tema, desse assunto tão importante. Então é uma oportunidade que vamos aí conversar e ver que solução nós podemos juntos, né, propor para salvar nossos rios. Legal, obrigado, vereador. Eu quero ouvir as soluções, as propostas que vocês têm, né, quanto a esse tema, mas vou jogar vocês um pouco na fogueira aqui nesse começo, né? Como eu apresentei ali no programa, a gente teve já 2 episódios gravados com convidados especiais. Um deles foi o Diego Saldanha, muito famoso por fazer a Ecobarreira do Atuba, e ele deixou um recado no final do programa que ele participou, dando sugestão, né, aqui para a Casa de Leis. Vou pedir para o Carlos rodar o VT dele para vocês verem o que ele pede, né, para a Casa de Leis fazer, vamos ver se é possível ou não a ideia dele. Por favor, Carlos, roda o VT do Diego Saldanha. Eu queria muito que a educação ambiental tivesse presente nas escolas, né? Eu percorro escolas fazendo palestra, já fui muito no passado, hoje em dia não consigo mais porque demanda muito tempo, né? E acredito que os nossos vereadores, né, como aqui na Casa de Leis, né, que colocassem um projeto de lei, como a Leni falou, envolvendo toda a bacia, toda a nossa bacia na conta de água, na conta de luz, para o morador entender que ali onde ele mora passa um rio. E qual rio que passa? Qual a bacia? Né? Eu acho que é uma informação muito importante para ter, porque eu tenho vizinhos que não sabem que o rio Atuba passa no bairro. Eu tenho vizinhos que não sabem, não têm a mínima noção que o rio Atuba, ele forma o Iguaçu junto com o Iraí e vai lá para as cataratas do Iguaçu. Eu acho que essa informação precisaria estar na conta de luz ou de água, quando chega na casa do morador. Bom, tá aí a sugestão dada pelo Saldanha. Eu vou começar pelo Sidney Tualdo, membro da Comissão do Meio Ambiente. Sidney, campanhas educativas, né? Elas são importantes, como fazer isso? Ele deixa a sugestão ali de colocar conta de luz e água, né? Dá para fazer essa campanha junto com a Copel e a Sanepar? Importante essa fala, né? E
parabenizar pelo trabalho dele, né? Ele é um exemplo aí para que muitos se espelhem, né, na manutenção e salvar esses rios, que infelizmente ainda, né, a população não entendeu que se não preservarmos eles, com certeza logo não teremos água nem para nós e nem para nossas crianças, nossos filhos e nossos netos. Mas eu acho que é importante, claro, foge um pouco a esfera municipal, a Sanepar e a Copel, mas eu acho que esse trabalho da casa, tanto da Comissão do Meio Ambiente como da casa nossa, através da presidência, do nosso líder, segundo vice-líder aqui, o Bruno Pessutti, com certeza levarmos essa pauta aí para que realmente, eu acho que claro, imaginemos que também tem um custo, né, para você talvez, a gente sabe que hoje a fatura, até fazer uma parte aqui, uma brincadeira, eu tirei esses dias uma segunda via da Copel, na Rua da Cidade de Santa Felicidade, e eu falei que eu teria que enxergar com uma lupa aquela conta, porque realmente ela estava quase que invisível. Então, assim, eles tentam economizar até nessa questão das faturas e tudo, né? Mas é importante, é uma ideia importantíssima, e eu acho que talvez elaborar isso com o governo do estado, né? Juntamente com a prefeitura, era importante até porque Curitiba tem toda a dinâmica, né? A Secretaria de Meio Ambiente, todos os rios que circulam por Curitiba e região metropolitana, e que cada morador soubesse realmente aquele rio que ele está ali próximo da sua residência, qual é o rio, e se ele não cuidar dele, com certeza vai faltar água para a sua casa e para a casa do vizinho. Mas muito importante essa fala dele, e acho que isso tem que ser levado em consideração. Sim, até lembrando na questão de campanha, vou perguntar agora para o Marcos Vieira, o senhor é da Comissão de Educação também, né, Sim. Vereador? Questão de campanha nas escolas, né? Elas ajudam muito nesses casos, né, de formar uma nova geração desde criança a entender quais são os rios de Curitiba, né? Porque muitos moradores nem sabem que rio passa na sua casa, né? Muitos rios são canalizados, especialmente nas zonas mais prediais. Mas essa campanha nas escolas, vereador, tipo, isso acho que certamente deve ser importante. Mas é possível construir isso até a curto prazo, já começar a educar uma nova geração para isso? Olha, até aproveitando a deixa do Diego, o Diego traz duas situações que são fundamentais, né? A informação, através aí dos meios que ele cita como exemplo, e ele fala da educação. Eu acredito, Grupo, que a educação é o que pode transformar e que pode mudar toda essa realidade nossa. Eu acho que através de programas, né, de campanhas, mas também programas dentro da área da educação que possam fazer com que as crianças entendam a importância hoje de se preservar, de conhecer primeiro, né, e depois a importância de cuidar daquilo que existe. Então, eu acredito que é só através da educação que nós vamos poder ter aí as próximas gerações conscientes e que é o que nos traz essa esperança, né? Porque se não agir, não tiver um plano de ação que possa atacar lá na causa raiz do problema, nós não vamos conseguir chegar a uma solução aí a curto prazo. Eu acredito sim que a educação seria o caminho para transformação e para que a gente possa voltar a ver os nossos rios aí limpos, né, fluindo normalmente na cidade. Sim, vereador Pessutti, até o senhor, né, participando ali da liderança do governo, Curitiba se destacou muito em campanha ambiental na questão da campanha da família Folha, né? Eu acho que todo mundo que foi criança nos anos 80, 90, aprendeu a respeitar isso, né? A não jogar o lixo que não é lixo, ou o lixo jogar no lixo, não jogar na rua. Muita gente que vem de fora elogia Curitiba por isso, porque o próprio curitibano aprendeu, né, em geração, a respeitar isso e a cobrar isso, né? Então, você acha que a prefeitura tem condições, né, de formar, né, uma nova geração agora, né, não só na questão do lixo, mas também da questão da preservação dos rios? Com certeza. No primeiro momento, eu dizer que em 2013, no primeiro ano como vereador da cidade, eu fiz um projeto chamado Rio da Minha Rua, que hoje ele é traduzido naquelas placas informando justamente isso. Uma placa de trânsito informando que aquele rio, o nome do rio e a bacia a qual ele pertence. E a sugestão de que a gente possa inserir isso na conta de energia ou na luz, ou até mesmo em outros sistemas eletrônicos, é fundamental. Vamos trabalhar para isso, para que as pessoas justamente tenham o pertencimento, entender que aquilo não é uma valeta, que aquilo não é um esgoto, é um rio, e que o rio todo dia brota água limpa e que se a gente não sujar, ele continua limpo. Então, a gente precisa fazer essa educação para que as pessoas não sujem. Claro, fazer as ligações de esgoto corretamente, cobrar da Sanepar, cobrar de todos que são envolvidos referente a isso, da prefeitura também. Mas essa sugestão que você falou era uma que eu estava pensando justamente falar. A gente fez a família Folhas lá atrás. Hoje ela é uma família Folhas também mais inclusiva. Tem pessoa com deficiência, tem o idoso, tem o pet.
E acho muito boa a sua sugestão para que a gente possa criar um novo formato de família Folhas ou uma nova família para que a gente possa cuidar dos rios da cidade. Os rios são os tecidos são as artérias do tecido urbano. Então é por lá que corre a sustentabilidade e a vida. Se nós estamos num tecido urbano, nós precisamos cuidar dos nossos rios, assim como cuidamos do nosso corpo, para que a gente possa viver com mais qualidade. Legal. Bom, passamos essa primeira rodada de sugestões. Veio também no programa que estava o Diego Saldanha, a Leni Toliolo, né, que ela é uma especialista também em rios, trabalha como conselheira ambiental para diversos órgãos públicos. E ela fez uma questão muito importante, eu vou pedir para colocar o VT dela, porque ela usa justamente questões que vocês falaram aqui, que é humanizar o rio. Ela fez um projeto muito bacana com o Córrego dos Imigrantes, que ela fala assim, primeiro a gente tem que nomear isso como Córrego dos Imigrantes, porque era só um córrego, muita gente acha que às vezes o córrego é um valetão, né, onde você pode despejar lixo ou não. Ela fala, se você tem um nome para isso, já facilita as pessoas entenderem o que é. Né? E depois, com o nome, ajuda até a preservar. Então, ela fez essa ação em 2001 e a Michelle, até no primeiro programa, a gente mostra, né, que ela foi até o Córrego dos Imigrantes e o local está bem preservado. Está com uma boa mata ciliar, as pessoas realmente respeitam o espaço lá no Pilarzinho, se eu não me engano, esse local. Mas eu vou rodar o VT que ela pede uma sugestão muito interessante para Curitiba. Por favor, Carlos, VT da Leni Toliolo. Não, eu tenho um recado. Não, só para finalizar, eu tenho um recado bem importante. A gente fala tanto de ter o Rio comunidade de referência em planejamento urbano. Então, o meu recado para a Câmara é: por que não fazer comunidade de referência para a divisão das regionais? Porque quando você quer informações cruzadas, por exemplo, da saúde, doenças transmitidas por veiculação hídrica, você não consegue esse dado. Por quê? Porque as nossas regionais são divididas de uma outra forma política, né, que não coincide com as bacias. Claro que nós temos bacias como o do Barigui, que você precisaria ter 3 regionais, por exemplo, mas se elas tivessem essa conexão, né, nós teríamos as informações. Enquanto nós não tivermos esse cruzamento de informações para saber exatamente o estado da arte, né, quer dizer, o quanto os nossos postos de saúde atendem, sabe, de pessoas realmente contaminadas por veiculação hídrica, né? E isso só será possível se essas informações estiverem realmente disponíveis dessa forma. Então, fica aqui o meu recado para a Câmara. Por que não? Vamos fazer as nossas regionais divididas, tendo a bacia hidrográfica comunidade de referência. Bom, tá aí o desafio da Leni. Eu vou começar agora com o líder do governo aqui, o Pessutti. Pessutti, é possível fazer essa divisão administrativa com base nas bacias hidrográficas? Acredito que sim, mas não diretamente, porque a prefeitura, a cidade organiza através do Instituto Planejamento Urbano, baseado na população da cidade, não necessariamente em cima das bacias hidrográficas. Mas os dados podem depois ser disponibilizados numa outra subdivisão, permitindo que essa informação fique pública. E aqui eu falo sobre uma lei que existe na cidade, lei de minha autoria também, que obriga a prefeitura, ou obriga não só a prefeitura, mas todos aqueles que fazem análise das águas dos rios, publicarem e divulgarem, porque isso é um ativo importante. As pessoas têm direito de saber a qualidade da água. Então, toda vez que alguém faz uma análise da água dos rios, essa informação deveria estar pública para que as pessoas utilizassem esse ativo, até mesmo para avaliar a gestão, avaliar a concessionária de serviço. Afinal, se a gente tem um início de uma gestão, uma qualidade de água, no final outra qualidade de água, e essa qualidade melhorou, parabéns para a gestão. E se isso piorou, isso é uma questão que deve ser questionada ao gestor público, né? Então, ter essa informação é fundamental para que a gente possa evitar problemas. A gente sabe que a água pode transmitir diversas doenças. Eu e o vereador Sidney lutamos muito contra o borrachudo. O borrachudo se reproduz nos cursos d'água. As águas poluídas estão impossíveis de se ficar próximo, porque elas, a larva consegue se desenvolver, mas o predador natural não existe mais. Então, a cidade está infestada hoje com borrachudo por causa da poluição nos rios da cidade. Vereador Sidney, lá na sua região, Santa Felicidade, Botucatuvinha, né, que rios que passam por lá, como é que está a situação? Se tivesse essa divisão administrativa ou até esse acompanhamento mais direto do que o rio transmite, né, de doenças ou o que passa por ali, facilitaria para a população poder acompanhar e cobrar, né? Com certeza. É bem nessa fala do vereador Bruno, né? E ali nós temos o Rio Uvu, temos o Rio Cascatinha, Rio Passaúna, e na realidade até na fala anterior do projeto, né, que o menino apresentou aí também, há
programa, esse programa com algumas escolas da região de Santa Felicidade, em conjunto com o Clube de Pesca e outros segmentos, realmente desse conhecer os rios, né? E acho que isso também, nessa fala da Leni, com certeza é importante. Só que assim, eu acho que deve haver um trabalho em conjunto, Sanepar e Meio Ambiente. Eu tenho recebido, como no meu mandato, muitos questionamentos, e sempre fica a dúvida, né? Porque a Secretaria do Meio Ambiente, e o Bruno e o Marcos sabem disso, eles notificam o morador para que ele possa fazer a sua adequação da rede de esgoto, e às vezes a Sanepar também notifica e bloqueia a indicação fiscal, ou seja, acho que isso já está sendo feito de uma forma que já está dando um direcionamento, mas esse trabalho em conjunto, com certeza, essa fala dela foi muito importante para a gente localizar ali o problema, se ali realmente não está havendo a disseminação de doenças neste rio ou naquele. Mas o importante é bem isso, esse preventivo de um trabalho em conjunto, com certeza trará benefícios para toda a população de Curitiba. Vereador Marcos Vieira, nessa questão também que a Leni traz de humanizar o rio, né? O quão importante é isso para a população realmente conhecer o que está passando ali, não confundir um córrego com um valetão ou uma nascente d'água, enfim, e ver que aquilo ali não é o local para você despejar lixo e levar o lixo embora, né? Como é importante preservar isso. Acho que é fundamental essa questão de humanizar, de levar informação para as pessoas, né? Para as pessoas terem essa consciência que não é simplesmente um esgoto ali, né? Realmente um rio que passa ali. E essa questão de ela saber ter essa informação da qualidade da água, acho que isso é fundamental, né? Nós temos até um projeto que está tramitando também, para que a população possa saber. Nós sabemos que hoje é feita as medições dos pontos, né? Então, quem mora lá no sítio cercado, o Ribeirão dos Padilhas, ele pode saber, né? Ele pode buscar essa informação, qual é a qualidade da água que hoje está passando nesse rio lá. E com as informações fica fácil, ele pode saber que o rio tem toda a sua extensão, né? E ele pode identificar qual é o ponto que está sendo contaminado o rio. E isso pode contribuir para uma ação da comunidade, uma ação própria dele. E a gente sabe que para humanizar o rio, vai depender de vários esforços, né? Um conjunto de esforços. Tem o poder público, as iniciativas pessoais, porque todo mundo precisa agir, fazer alguma coisa para que possa realmente a gente ter esse respeito. Como o vereador Bruno disse, o rio todo dia, ele nasce limpo. O que está no rio são ações humanas, os humanos que contribuem para que o rio chegue na situação que ele está hoje, né? Então é importante que o ser humano saiba, a população saiba a responsabilidade dela quanto àquela situação, as condições dos rios. Ótimo, vereador. Até parece que foi combinado, mas não foi. Eu vou pedir para o Carlos soltar o VT do Eduardo Fenianos, que é o famoso urbenauta. Ele viajou por Curitiba toda, não só em todas as ruas da cidade, mas navegou todos os rios de Curitiba por 2 vezes, em 1997 e 2013. E ele fala na sugestão dele justamente sobre as nascentes do rio. Por favor, Carlos, roda para a gente o VT do Eduardo Fenianos, por favor. Eu pensaria no possível, já que a gente está numa casa de leis, do tentar salvar ainda o que é nascente em Curitiba. Eu tentaria montar um projeto em que se sobreporia o mapa dos rios de Curitiba. A gente tem cerca de 5.000 cursos d'água em Curitiba, com o mapa do urbanismo. Você tem, principalmente na região do Passaúna, muitos empreendimentos novos, né? Esse tempo aí a gente viu uma incorporadora derrubando aí quase 5.000 metros de pinheiros com várias nascentes. E isso é um sonho antigo até de vários funcionários da Secretaria do Meio Ambiente. Então, para você conseguir um alvará, né, você teria que ver se tem ou não uma nascente ali. Porque quando eu também fazia educação ambiental, assim como a Leni, logo que eu terminei a navegação dos rios, eu ia com a criançada, pegava a estrada da Lamenha pequena e levava a criançada das escolas para tomar água, né, da nascente que ia formar o rio Passaúna. E uma certa vez eu cheguei lá com a criançada e o que eu vi, não tinha mais aquela nascente. E nessa última navegação do rio Passaúna, o que a gente viu, que ao contrário do que acontecia da última vez, em que os moradores reclamavam das cheias do rio Passaúna, eles estão comentando que o rio Passaúna está perdendo força. E isso por quê?
porque estão cada vez aumentando os empreendimentos imobiliários ao redor dele, tanto do lado de Curitiba, quanto do lado de Almirante Tamandaré, de Campo Largo e de Campo Magro também, que são a região ali no alto do Passaúna. Então, seria para mim uma legislação não só municipal, como também estadual, que sobrepusesse, né, aos redores dos rios de Curitiba, tudo que você fosse construir, que fosse analisado se tem ou não ali uma nascente, para se definir se poderia ou não você ter essa construção, esse novo empreendimento, porque a gente pudesse cuidar, pelo menos, dessas nascentes ainda vivas na região de Curitiba, aí na nossa região metropolitana. Bom, acho que o Eduardo até coloca ali, né, a questão de que não é só Curitiba, né? Muitas nascentes dependem de outros municípios, ele até fala de uma lei estadual. Vou começar com o vereador Marcos Vieira. Como é que é fazer esse diálogo daí com outros municípios para proteger essas nascentes que dependem não só do território Curitiba, mas, né, de cidades ao redor aqui da nossa região? Acredito que esse é um tema que ele envolve não só o município, né? Ele envolve todo o estado, toda a federação, mas é preciso dar o passo, né? É preciso ter essa noção da importância de se discutir. Essa questão das nascentes, ela é muito preocupante, porque hoje nós sabemos que quantas nascentes hoje elas já estão sendo, como ele disse ali, fui lá, voltei com a criançada, não tinha mais, né? E são quantos casos que acontecem dessa maneira, né? Que hoje já não existe mais, as pessoas, por vários motivos, acabam dando um jeito que ela acaba desaparecendo. Mas agora é importante que se converse, né? Um caso é nós aqui, o município de Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, hoje ela é abastecida pela região metropolitana, né? Se não tiver um diálogo, né, um comprometimento, um compromisso ali de trabalho, de cuidado, né, para conservar as nascentes, as águas, todo mundo vai ser prejudicado. Hoje, se a região metropolitana, né, fechar as fronteiras e disser a partir de hoje não tem mais, né, contato, Curitiba não tem água, né? Nós dependemos, então, um depende do outro. E é importante, sim, eu acho que precisa ter precisa ter um grupo, um projeto, um GT de trabalho que possa estar diretamente ligado a esse tema e trabalhando constantemente para que nós possamos realmente ter uma esperança que nós vamos voltar a ter as nossas nascentes bem cuidadas, né, nossos rios na qualidade que ele precisa ter. Mas para isso é preciso ter, sim, esse diálogo, esse compromisso entre os municípios. Acredito que não tem como fugir disso. Sim. Vereador Sidney, o senhor que faz parte da Comissão do Meio Ambiente, vocês chegam a fazer esse diálogo com outros municípios, com vereadores de cidades da região metropolitana, quanto a isso? Como é que é esse... E veja bem, Gruba, coincidentemente, né, eu como morador do Botucatuvinha, eu estou no entorno ali próximo muito da Alameda, já que o Eduardo comentou sobre isso, né, bem na linha mesmo onde eu estou atuando. Alameda Pequena, Campo Magro, Tamandaré e Campo Largo, onde a gente observa o crescimento de conjuntos de condomínios é gigantesco. E isso a gente tem visto, e eu cito próximo da minha casa, eu cito sempre como exemplo, o Parque Italiano, que foi implantado lá onde praticamente hoje são 250 a 300 casas já construídas. E ali eu digo que na minha infância, eu brincava ali tinha muitos pinheiros, ali tinham nascentes, e hoje não vemos mais. Então isso é um perigo, isso está acontecendo, a iminência disso acontecer. Eu acho que esse diálogo, eu tenho tido um diálogo muito bom com o prefeito de Campo Amargo, porque ele está muito próximo ali do Rio Passaúna, até comentado pelo Eduardo realmente, e realmente as enchentes têm ocorrido, né, em Curitiba, em alguns lugares, e ali realmente diminuiu um pouco, em virtude disso também. Mas também não podemos assim ser tão críticos, porque, como eu digo, o Rio Passaúna, eu disse que lá atrás eu brincava nele, ele tinha uma clareada muito boa do rio, teve problemas, e acho que a Sanepar e o Meio Ambiente hoje trabalham muito em conjunto isso com a região metropolitana, e hoje o rio tem tido aí, acho que ontem, só citando como exemplo, ontem o prefeito nosso, Rafael Greco, esteve com toda a equipe lá na região ali do Jardim Itália aqui, onde iniciou uma obra de macro-drenagem do rio Cascatinha, e realmente ali, os moradores que estavam ali ontem comentando, ainda que temos visto e bastante peixes. Então, assim, há, claro, uma preocupação enorme, mas ainda esse olhar tem que existir, e eu acho que esse trabalho em conjunto com a região metropolitana,
as secretarias de meio ambiente, um diálogo com todos os setores, com certeza a gente vai tentar fazer com que isso sempre melhore e que realmente este olhar esteja sempre voltado para essa preservação dos rios. Sim, e vereador Pessutti, quanto a essas ocupações, né, imobiliárias próximas das nascentes do rio, o mercado imobiliário adora isso, né, porque são áreas bem valorizadas, são áreas que, né, elas estão, né, geralmente numa região mais alta, enfim, né, tem um valor imobiliário muito alto. Como é que é para combater isso, né, conseguir fiscalizar e evitar que essa, vamos dizer assim, invasão imobiliária acabe prejudicando nascentes que deixam de existir, né? Eu estava até pesquisando aqui para ver se no mapa cadastral do município a gente já tem esse georreferenciamento das nascentes que já foram identificadas. Não encontrei no momento, mas eu sei que nas guias amarelas existe essa informação. Então, infelizmente, acontecem obras, algumas irregulares, que depois causam um problema. Nós temos um outro problema que é muito grande no município, é o nosso lençol freático muito próximo da superfície. Então, quando a gente constrói um prédio alto com subsolo, aquela água que estaria no subsolo, ela passa a ser drenada 7 dias por semana, 24 horas por dia, fazendo com que uma nascente nas redondezas passe a ser prejudicada. Claro que nas zonas de ocupação controlada, próximo da sua casa, na região sul da cidade, no Bará, no Botiatuvinha, elas são regiões de ocupação controlada, mas que precisam de uma atenção ao poder público. Certa vez, quando a gente debatia a renovação do contrato com a Sanepar, um projeto de programa, hoje um termo meio complexo, eu tentei inserir lá um dispositivo para pagamento por serviço ambiental, que nas contas de água do município, principalmente não as contas de baixa renda, mas de alto custo, tivesse um percentual, 1% ou 2% daquele valor, pudesse ser atribuído para pagamento para serviço ambiental para manutenção de nascentes. A cidade de Nova York é o maior exemplo disso. Toda a água que chega na cidade de Nova York vem a mais de 100 km de distância. Então, todos os produtores rurais da região que fornecem água, eles recebem um pagamento para não ter animais próximos, para manter a mata ciliar. E, dessa forma, Curitiba deveria fazer isso com os municípios da região metropolitana, seja Tamandaré, seja Piraquara, seja Pinhais. E evitando de tirar água do subsolo, para que essa água pudesse se manter disponível para as futuras gerações. Temos um bom programa, que é a Reserva Hídrica do Futuro, mas ele ainda é a longo prazo e, com certeza, a cidade de Curitiba vai avançar muito. Mas nós precisamos, sim, cuidar para evitar que novas nascentes sejam destruídas na cidade de Curitiba, e é um trabalho que deve ser feito em conjunto com a sociedade. Legal, vereador, o senhor já citou ali a Reserva Hídrica do Futuro. Eu vou passar agora para assim, os dois momentos finais do nosso podcast aqui, né? Trabalho do vereador, basicamente, legislar e fiscalizar. Vamos começar com a fiscalização, então, né? Dessa Reserva Hídrica do Futuro. Né? A Prefeitura até anunciou recentemente, né, como está essa construção, né? Vai ser uma área total de 200 km², né? Cilindros com 50 km² de áreas de águas e lagos entre Balsa Nova e Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Né? O objetivo é garantir, né, o abastecimento de água para o futuro. Né? Como é que vocês estão, né, acompanhando essas obras? Vamos começar aqui com o vereador Cid Ritualdo. Né? Como é que estão com essas obras, que elas vão abranger muitos bairros da cidade? Né? Acho que nesse primeiro trecho aqui, pelo que eu até tirei do site da Prefeitura, vai pegar bairros Caximba, Campo de Santana, Umbará e Ganchinho. Né? E no segundo trecho vai até o Riatuba, vai pegar Alto Boqueirão, Uberaba, Cajuru, esses bairros. Então, uma grande área da cidade, né, que vai ser impactada por esse projeto, né? Como é que o senhor está vendo esse projeto, vereador Sidney? Bom, primeiro é um grande projeto, né? Um projeto a longo prazo, mas preocupando-se a longo prazo com a manutenção, né? Que a gente tenha essa possibilidade ainda de manter esses rios. E bem importante também, até na fala anterior do Bruno, realmente, eu acho que essa questão de nós hoje olharmos os rios, se não houver uma sensibilidade da sociedade em conjunto com os segmentos municipais, estaduais e federais, realmente é preocupante. Então, essa casa, né, cabe isso, né, nós fiscalizarmos, acompanharmos, acho que é um projeto importante. E eu sempre também acho que é importante a sociedade, a comunidade, né, curitibana, saber exatamente esses projetos para poder realmente entender que esses projetos serão benéficos, trarão alguns transtornos, às vezes, em algumas obras próximas, mas a manutenção deles e a manutenção desse projeto, com certeza. Portanto, nós estamos passando agora, esses dias aí, já faz meses, 2, 3 meses, um calor incessante, um calor enorme, onde o consumo de água aumentou muito,
a energia. Para a energia você precisa de água, então veja toda essa somatória, o quanto que se não houvesse a preocupação a curto prazo, a longo prazo, realmente teremos problemas seríssimos. E vejo o exemplo de Nova York, lá essa cidade de Nova York, que consegue fazer esse trabalho a 100 km, onde atende todos esses pequenos agricultores, grandes agricultores, que há incentivo. Então, acho que isso também é de se pensar, que o governo municipal, estadual, federal pense nisso, para que realmente as pessoas consigam manter os nossos rios e tenhamos água para muitos séculos e séculos. Pois é, até a questão de Nova York, só fazer um parênteses aqui, é a região do Woodstock, onde teve aquele famoso festival de rock, né? Eu lembro que eu estudei isso uma vez, assim, como que Nova York consegue manter uma água limpa, tirando da torneira mesmo, né? Você não compra água mineral em Nova York, você abre a torneira, a água sai limpinha, mas é onde ocorreu lá os famosos festivais de rock. Bom, vereador Marcos Vieira, né, como é que o senhor vê aí a questão, né, desse projeto da Prefeitura, da Reserva Hídrica do Futuro, né? Como é que o senhor tem fiscalizado isso, acompanhado esse projeto aí para Curitiba? Olha, nós vivemos num passado muito recente, né, a grande crise hídrica que nós tivemos. E já está claro para nós, se não tiver um projeto que possa preparar, prevenir, nós vamos ter problema no futuro. Então, acredito que é um projeto que hoje ele é muito bem-vindo e ele não pode ser a longo prazo, porque nós não sabemos, porque hoje com essa alteração da questão do clima, né, hoje nós estamos vivendo um momento desse calor que, né, e tivemos aí poucos dias, podemos dizer, uma crise hídrica, uma das maiores, né, crise hídrica da nossa história, e que foi por pouco, né? A gente viu o quanto foi sofrido, quantas dificuldades passamos, e ela veio ainda junto a uma pandemia. Então é preciso sim um projeto que possa prever que o futuro, né, caso nós venhamos ter uma crise aí por estiagem, a população não padeça por falta de água. Então é um projeto que com certeza não só nós vereadores, cabe a nós que somos os fiscalizadores estar acompanhando, mas a população também é importante que acompanhe isso, porque isso é preparar para o futuro, né? Nós não podemos pensar algo que é tão rotineiro do nosso dia a dia, né, numa falta, né? Muitas vezes nós não temos noção da importância da água, porque praticamente boa parte das nossas ações durante o dia ela está relacionada à água, né? E se não tivermos um preparo para que o futuro podemos assegurar que não vai faltar água, então é muito preocupante. Então esse projeto é um projeto que é muito bem-vindo e que nós precisamos sim apoiar, mas fiscalizar também para que ele aconteça dentro do seu planejamento, dentro dos prazos, e que possa ser um investimento. É claro que é um investimento de dinheiro público, cabe a nós fiscalizar para que ele possa realmente vir trazer esse serviço à população. Ótimo. Vereador Pessutti, sua opinião, sua fala sobre a reserva hídrica do futuro. As mudanças climáticas, elas são reais e já estão acontecendo. Nós passamos por isso justamente nessa época, né, Marcos e Sidney, quando a crise hídrica bateu, foi a maior crise hídrica da história. E a cidade de Curitiba, assim como o estado do Paraná, tem esse histórico de planejamento. Esse recurso da reserva hídrica, ele é proveniente de uma multa, de um vazamento que a Petrobras teve no passado. E esse dinheiro, então, vai ser utilizado para construir a segurança hídrica da cidade de Curitiba. Comparada com outras grandes cidades do mundo, ela vai ser privilegiada, porque vai ter do lado o Passaúna e do outro lado a reserva hídrica do futuro, garantindo a toda a nossa sociedade uma qualidade de vida. E, eventualmente, até uma nova opção de lazer, porque se essa reserva hídrica for implantada, assim como no Passaúna, a possibilidade de fazer eventos de esportes aquáticos, contemplar ainda mais a natureza, e contemplando a natureza na água, as pessoas aprendem a cuidar mais da água. Eu lembro que na época antes da pandemia, na crise hídrica, nós tínhamos essa situação da pessoa guardar água do chuveiro. Hoje em dia, parece que o problema não existe, porque ainda tem água disponível. Mas a gente precisa, no dia a dia, sempre tomar pequenas ações para poupar água, seja nos nossos telhados, seja de outra forma, fazendo com que a cidade avance. Infelizmente, a urbanização faz com que, nas chuvas fortes da mudança climática, a água chegue muito rápido no curso da água, no rio, não sendo absorvida. Isso faz com que a gente perca essa água. Então, a Reserva Hídrica do Futuro vai ajudar muito, e será um projeto longo, mas com certeza vai ser um grande projeto histórico para a cidade. Legal, agora falar de projetos, vamos ouvir o que vocês têm de propostas, né? O que vocês trabalham na questão dos rios. Vou começar com o vereador Pessutti, que já citou aqui no programa algumas leis, né, suas iniciativas.
né? O que o senhor destaca, né, na sua atuação quanto a rios, seja fiscalização ou fazendo projetos de lei, vereador? Basicamente esses dois projetos, que é o Rio da Minha Rua, que é onde a gente passa numa ponte hoje na cidade, vê a placa instalada lá. Ele foi uma ideia que depois acabou virando uma sugestão, e esse que virou lei, efetivamente, que é da análise do resultado da divulgação do resultado das análises de água. Isso são dois projetos que a gente trata como fundamental para fazer a sociedade entender que a qualidade dos rios, a qualidade da água dos nossos rios, são ativos ambientais que devem ser valorizados, identificados e pertencidos. Todos devem ter esse conhecimento. Igual a poluição do ar, acredito que o vereador Marcos Vieira tem um projeto semelhante da mesma forma. Se a água e o ar estão poluídos, a gente está doente. Então, a cidade precisa cuidar disso, e com pertencimento, educação ambiental e com muito cuidado e fiscalização, acho que a gente vai avançar ainda mais. Curitiba ainda tem bons pontos de rio. Eu moro do lado do Rio Belém, sou um fiscalizador do Rio Belém, ali na região do São Lourenço. Tem peixes, as pessoas pescam lá, e questionam muitas vezes, por que as pessoas pescam, sendo que a água está suja? Na verdade, o problema não é a pessoa pescar, o problema é a água estar suja, porque a sociedade só se desenvolveu ao redor dos rios porque podia se alimentar do peixe, e isso ajudou a desenvolvimento da cognição humana. Então, o errado não é a pessoa pescar no rio, o errado é a água estar suja. Vereador Marcos Vieira, o senhor, né, o seu colega até já citou algumas ideias suas, é isso mesmo, vereador, que o senhor tem para apresentar, alguma proposta, enfim? Olha, acho que todas as ações, ou seja através de programas, ou seja através de projeto de leis, todas elas devem ser bem-vindas, devem ser bem analisadas para que nós possamos realmente cuidar dos nossos rios. E eu gostaria de destacar aqui um projeto que, na verdade, nós já protocolamos, ele acabou sendo arquivado e nós estamos trabalhando nele novamente para ser protocolado. Esse projeto ele já está praticamente pronto, que fala e traz o tema o mar começa aqui, mas nós vamos talvez mudar, o rio começa aqui, porque isso foi baseado numa reportagem, acho que foi do Fantástico, não lembro, da ilha dos plásticos, né? Que acho que está no Oceano Pacífico, localizada essa ilha, e que ela tem o tamanho praticamente de 16 vezes o tamanho de Portugal. E então, qual que é a ideia do projeto? É a gente mostrar para as pessoas que nas galerias pluviais, nos bueiros, onde as pessoas não têm essa noção, que ali começa o rio, né? Então, tudo que for ali vai parar no rio, e aí, automaticamente, ele vai parar, naturalmente, ele vai parar no mar. Então, qual que é a proposta? É poder fazer as identificações nesses bueiros com frase, né, dizendo, o rio começa aqui, então, tudo que você jogar aqui vai para o rio. Então, esse é um projeto que nós estamos trabalhando, e isso também nós queremos trabalhar, a proposta é que seja trabalhado nas escolas, junto com a educação, porque as crianças precisam ter esse entendimento, aprender, né, que não se joga, que não descarta da maneira incorreta, eles precisam saber qual é o local correto para descartar. Então, acho que essa é uma maneira também que nós vemos de estar aí trabalhando a conscientização e cuidando dos nossos rios. Legal, obrigado, vereador. Vereador Sidney, né, como é que o senhor vê a sua atuação parlamentar em rios? Bom, primeiramente, importantes projetos, né, tanto do Bruno como do Marcos. A gente até apresentou uma sugestão uns 2 anos atrás, um reaproveitamento de águas dos lavacares de Curitiba, né, um projeto até que a gente construiu junto com um segmento aí que cuida de empresas de lavacar, e realmente até vamos tentar reaproveitar, apresentar novamente isso para levar a um estudo. Vamos apresentar esse projeto logo. Mas assim, eu acho que o principal trabalho nosso, claro, é essa fiscalização. Eu digo sempre que no meu mandato, a procura é muito grande sempre de pessoas nos dizendo, olha, os bueiros estão entupidos. Por quê? É sujeira, claro, às vezes advém de árvores, de folhas e tal, mas principalmente sujeiras que o ser humano, infelizmente, acaba jogando na rua, na calçada, e com as chuvas leva-se para o rio. E aí a gente tem visto aí, né? Esses dias a gente viu, claro que um pouco fora de Curitiba, mas aqui em Antonina, Guaraqueçaba, Superagui, a campanha de coleta de lixo, e a gente ficou abismado com a quantidade, né? Então, esses dias em Curitiba também, agora a equipe da prefeitura cuidando muito dessa parte do lixo com relação à preocupação com a dengue, isso é muito importante. Então, acho que esse é o nosso papel, de fiscalização, de acompanhamento e, principalmente, a conscientização que a população tenha, que se não cuidarmos do lixo, que é importante ele estar no seu local devido, com certeza os rios estarão sempre
desta forma e com pouca qualidade. Então, acho que essa é a preocupação maior do nosso mandato, como de toda a casa da Câmara Municipal de Curitiba. Sim, eu até fiz uma pesquisa, vereador, eu vi como vocês recebem muita demanda, né, para limpeza de bueiros e tal, que é uma coisa que a própria população acaba sujando, enfim, impactando a vida de outras pessoas e dela mesma, né? Se acompanhar, acho que os vereadores da casa aqui, né? Todo inúmeros dia tem requerimentos para limpar banheiro, boca de lobo, enfim. Porque às vezes a própria pessoa, não ela exatamente, mas alguém, o seu vizinho, que acabou jogando esse lixo e que acabou obstruindo o bueiro. E aí a água passa por cima e acaba inundando e alagando algumas casas. Então essa conscientização e essa preocupação a casa, com certeza a Câmara Municipal tem com relação à nossa Curitiba. E aí nessa questão também, né, da questão, a gente fala muito da ação do poder público, mas da ação das pessoas também, né? Veio aqui no segundo episódio uma geógrafa que estuda, fez mestrado, doutorado sobre rios de Curitiba. Ela fala, né, ela aponta muitas soluções ecologicamente corretas, que parece que é onde o mundo está caminhando. Você, então, construir escoadouros naturais para isso. Ela fez um estudo na Avenida das Torres, mostrando como é importante ter um gramado no meio daquelas pistas, né, que vai e vem ali para São José dos Pinhais, aeroporto, litoral e tal, para que a vazão não seja toda direta canalizada para o rio, né? Ter esse escoador natural no meio das avenidas. Então, das avenidas fazer corredores ecológicos. Eu vi que Medellín fez isso de uma maneira fantástica. Ajuda não só a você evitar enchentes, acumular água muito rápida nos rios, mas também ajuda até a conter o calor. Diz que regiões de Medellín ali, elas, com essa super arborização, chega a ter 2, 3 graus a menos do que em partes que está completamente arborizada. Aqui o Carlos está mostrando alguns slides que essa estudante de geografia mostrou para a gente. Então, ela fez um estudo sobre, acho que é a bacia do Rio Belém, e ela mostra ali tanto como é que ela chama ali a vala de infiltração, né, para que essa água não vá direto de uma vez do bueiro para a água fluvial, né, que ela passe por um gramado, um jardim, alguma coisa assim. Mas voltando ao que eu queria falar, que é a ação da população. Ela fala que ela fez na casa dela, que o retorno é excelente, que em vez da água da calha também jogar direto para a galeria de água pluvial, é também ela passar por um jardim, seja de pedra ou gramas, que também tem esse escoador natural. Né? É possível fazer uma lei, ou pelo menos isso é com educação ambiental, de mostrar para as pessoas, né? Olha, você que tem uma casa, que mora numa casa, em vez de você direcionar a água da sua calha direto para o bueiro, tenta espalhar essa água no seu jardim, se for possível, tiver um jardim ou um quintal na frente, enfim. Né? Como é que vocês veem isso? Posso começar? Por favor, Tem vereador. um decreto na cidade que prevê já para alguns grandes empreendimentos a criação de caixas de contenção. Não seria necessariamente um jardim, mas seria uma caixa de contenção para armazenar essa água. Então, novos empreendimentos têm essa necessidade de fazer isso. Custa caro, muitas vezes, é até um limitador para empreendimentos, mas com certeza o uso de telhados verdes, o uso de calhas ecológicas, a calha mesmo ela pode ser uma caixa d'água, muitas vezes ela só, se você colocar um dispositivo, um tubo que armazena aquela água e solte lentamente, aquilo permite que aquela água fique na região. Claro que o jardim ele é muito importante. A cidade está fazendo um excelente projeto, vai ser divulgado daqui a alguns dias, de requalificação do Rio Belém. Esse vai ser um projeto que vai fazer com que a cidade possa ter de volta o seu rio próprio, que o Rio Belém é o único rio que nasce e morre em Curitiba. Ou tem sua foz em Curitiba, não morre, né? Que ele continua. Morre porque está poluído, mas nasce e termina em Curitiba. E ele vai ser requalificado e nós queremos que isso aconteça nos próximos anos para que a gente possa manter cada vez mais a nossa capacidade inovadora e principalmente o nome da cidade sustentável do Brasil. Sim, vereador Cisne. É importante, né, essa apresentação da geóloga, né? Isso. Uhum. E esses bolsões, né, essas valas, né? Eu acho que isso é importante. Eu digo, sempre iniciativas são bem-vindas. Eu acho que isso tem que ser trabalhado, né, em conjunto com todos os setores da sociedade, com os setores da prefeitura, do estado, do município, do governo, porque realmente é através disso. E a gente vai lembrar bem, né, naquela questão da estiagem também, né? A quanto a gente trabalhou naquela questão do pessoal conseguir guardar sua água, né? E, inclusive, as empresas que vendiam aqueles galões, né, estavam vendendo a roda, né? Porque realmente, quando chovia uma gota, que chovesse era suficiente para você poder reservar sua água. Então, essa é a preocupação iminente, né? E, com certeza, é o caminho que nos leva para que a gente tenha água e água por uma vida longa. Sim, vereador, até aproveitando também, perguntar para o senhor a questão de ligações clandestinas, né? Uma questão que também foi apontada nos episódios, pelo diretor da Sanepar, né? Falou assim, a Sanepar tem uma dificuldade de conter ligação clandestina, né? Como é que a gente consegue fiscalizar isso ou cobrar da população para que
o que não era cobrado antes, né? Agora imagino que seja obrigatório você fazer a ligação, o descarte correto, né? De água que vai para o esgoto, uso de água pluvial, enfim. Bem oportuna essa fala, Gruba, porque assim, hoje a gente pode observar, né, e o Bruno e o Marcos têm conhecimento disso, várias pessoas que nos procuram, se vai observar a consulta amarela dela, a guia amarela aparece lá, consulta bloqueada. Por quê? Ligações hidrossanitárias. Então a Sanepar sempre quer ter esse laudo, esse parecer, e isso ela trabalha em conjunto com recursos hídricos, né? Muito importante, o Gerardo fazendo esse trabalho lá também, e realmente ainda existem muitas ligações clandestinas, infelizmente. Esses dias eu estava ali na igreja do Cascatinha, ao lado do Castelo de Treviso, fui na hora do almoço, deixei o carro próximo do rio, fui até a capela, ainda comentei com minha esposa, olha, um lado aqui a água está límpida, e desse lado aqui a gente está vendo que está correndo alguma coisa que de alguém está vindo. Então, assim, esse trabalho em conjunto da Sanepar com os recursos hídricos da Prefeitura tem pontuado e mostrado, né, para o cidadão, quando ele vai tirar a guia amarela dele, que aparece lá, indicação fiscal bloqueada, em virtude dessa questão. Por mais que ela esteja ligada, ele vai ter que mostrar para a Sanepar e para os recursos hídricos que a sua ligação está correta. Tá certo. E vereador Marcos, o senhor até foi lembrado num dos programas ali a questão das calçadas, né? O diretor, acho que do meio ambiente, foi o Gorochowski, ele falou sobre a questão de calçadas, né? Como é importante a calçada, não só garantir a acessibilidade, o senhor participou dos programas aqui sobre calçadas, mas também ela ajudar nesse escoamento mais natural possível. Né? Como é que o senhor vê essa questão, essa sugestão? Bom, calçada é um dos grandes problemas, um grande desafio, né? Não só de Curitiba, mas dos grandes centros urbanos. Mas hoje, eu falo assim, tudo passa pela educação, né? Eu acho que todas as iniciativas elas são bem-vindas, mas as pessoas precisam ter esse conhecimento da importância, né, de fazer uma calçada com impermeabilização. Não adianta você fechar tudo, aí essa água vai para onde? Né? Ela vai de uma maneira, como hoje nós estamos vendo, toda essa chuva que cai tudo de uma vez só, né, concentrada em um lugar só, você não consegue segurar essa água que vem. Então, acho que é importante que as calçadas é importante a acessibilidade, mas a acessibilidade também com responsabilidade, cuidando do meio ambiente, pensando que é um conjunto que não adianta você resolver um problema e também trazer um outro problema. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Mas eu gosto sempre de lembrar aquela frase do Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas sim podem mudar o mundo. Então, se as pessoas não tiverem o conhecimento, a informação da importância de fazer a coisa da maneira correta, ela não vai fazer. E ela vai sempre achar que está fazendo certo, ela vai defender aquilo como verdade. Então, é importante que as pessoas tenham o conhecimento. E isso acho que passa muito pelo poder público, né? Programas de conscientização, programas de formação. Quem que não lembra lá daquela propaganda do jogador de basquete lá, Oscar, né? Acho que não sei, aqueles que têm um pouco mais da minha idade, lembro, né, da menina, o senhor não é daqui, né, porque jogou. Então, são coisas que ficam. Então, acho que precisa ter essas campanhas de impacto, né, que chame a atenção de as pessoas entender qual é a responsabilidade dela na vida, mas principalmente hoje vivendo, né, num ambiente urbano. Então, acho que é só o conhecimento, a informação e o compromisso, né, que vai fazer com que as pessoas possam se tornar responsáveis pelos seus atos. Ótimo, vereador. Acho que a gente conseguiu fazer um pouco isso aqui, né, nesse podcast, mostrar as ideias de vocês, a gente debater, né, as sugestões que especialistas deram para os rios de Curitiba, porque sem água, como a gente começou o programa falando, não tem vida, né? Quero agradecer vocês, mas fazer uma última pergunta aqui para a gente saber quem que é o melhor pescador de vocês três aqui. O Pessutti já falou que ele não pesca, ele alimenta os peixes, né, vereador? Os peixes. Eu moro ali do lado do parque, já falei, sempre que posso faço uma pipoca e levo junto com as crianças ali no Lago ver as carpas. E é muito legal ver esse momento, nessa semana, a quantidade de alevinos. Então, infelizmente tem alguns peixes que morrem, mas ali no Belém, no Parque São Lourenço, milhares de alevinos nascendo, mostrando que é possível, com um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, a gente ter os peixes novamente nos rios da cidade, que é o lugar deles. Junto com os peixes, a vida, as aves, tudo que se desenvolve no lugar. Eu repito, os rios são as artérias do tecido urbano. Se eles estão limpos, se eles estão límpidos, a cidade vive com mais saúde. Tá certo. Então, o vereador Pessutti alimenta. Quem que pesca aqui? Marcos Vieira, Ritualdo? Eu sou um ótimo pescador, né? Eu vou pescar e toda a minha equipe leva todo o material para mim, me coloca isca, tudo para mim pescar. Então, pescador, zero. Não é aquele que compra o peixe pronto na peixaria e veio, peguei esse aqui. Mas eu acho que sim, bem oportuna a fala do Bruno, né?
manutenção. Isso é real, né? Ele falou ali no São Lourenço, como no Passaúna, como no Rio Cascatinha ontem, lá que o prefeito esteve nessa verificação desse início da obra, ali a gente está vendo peixes, então acho que é isso, essa conscientização da população. Agora, a gente tem visto aí novamente, né, a questão dessas chuvas que têm dado fortes, mas ainda o calor excessivo, o consumo de banho aumenta muito mais, então essa preservação, para nós se preocuparmos para termos água e termos peixes nos rios. Tá bom, sobrou para você, Marcos Vieira, é o nosso campeão aqui. Pois, olha, eu, falando assim, não sou um pescador, gosto muito, né? Já pesquei muito ainda na minha adolescência, juventude. Hoje até acompanho alguns grupos de pesca, mas não é uma coisa rotineira da minha vida. Mas gostaria de fazer um registro. Quando eu vim para Curitiba na década de 90, inclusive na região onde eu moro ali, Bruno conhece, não sei se o Sidney conhece, né? Nós temos o Bosque dos 300 anos. O bosque tinha uma nascente e quando surgiu a moradia Bairro Novo, final do dia você via várias pessoas, mulheres, e que iam buscar água numa mina que tinha ali na nascente. E tinha peixe, né? O córrego que corria ali já ia para o Arroio Boa Vista. Então o pessoal pescava ali. Muitas vezes eu estive junto com o pessoal pescando lambari lá. E hoje é uma situação que a gente já não pode fazer isso, né? Até porque se comprometeu tudo. Mas respondendo a sua pergunta, eu gosto muito de pescar, apesar de não ser um especialista na pesca, mas gosto de pelo menos acompanhar o pessoal nas pescarias. Tá certo, maravilha. Vereadores, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Obrigado por esse debate. Um assunto tão importante, não só para a cidade, para essa geração, mas para o futuro de Curitiba, com certeza. Espero vê-los vocês novamente em próximos programas aqui do CMC Podcast, sejam os programas temáticos, programas de entrevistas. Estamos gravando agora o Tribuna Livre, que vocês podem trazer convidados para falar de um tema específico da cidade. Bom, agradecer mais uma vez vocês aqui, deixar também um obrigado especial para quem nos assistiu aí, via YouTube ou Spotify, sempre lembrando para favoritar a gente no YouTube, para poder reassistir esse programa, assistir outros programas temáticos e esses que eu falei também de entrevistas, assuntos importantes para Curitiba. Deixo um abraço a todos e até a próxima.